Pois é, meu caro Ivan, e acrescentar aqui duas informações, né? A gente tem uma informação aqui de que o Leston Júnior tá fora do América, né? Depois dessa derrota. Apesar do América não ter confirmado, mas é uma informação de bastidor que nós tivemos acesso, assim como o executivo de futebol, o Constantino Júnior, não deve continuar também no América. Vamos trazer a fala dele ontem, pra gente avaliar isso também, né? Se era pra isso tudo, se era pra sair, se não era e tudo mais. Temos duas falas aí do Leston Júnior. Quem tá no YouTube vai ver aí a aspa dele, né? A gente fica muito chateado porque nos preparamos bem para esse jogo. Até o momento que fizemos 2-0, tivemos a chance de marcar o terceiro. Tínhamos o controle total da partida. O adversário deu 4 chutes a gol e marcou os 4. Algo realmente difícil de explicar, fecha aspas. Vamos para outra aspa também. Detalhe que o Pedro disse na transmissão ontem, eu escutei. O União até então só havia feito 3 gols na temporada, o que torna essa vergonha ainda mais absurda. E aí, quando se questionou Leston, é vergonha? Ele disse isso, abre aspas. Vergonha é roubar e matar. Perder um jogo de futebol? Se isso for vergonha, estamos indo pelo caminho errado. Esse tipo de pergunta é o que vende, eu entendo. Mas vergonha é quem rouba o país, quem mata, quem não respeita as pessoas. Isso sim, é vergonha. Aí perguntou-se também sobre a saída dele, né? É uma pergunta que precisa ser feita sempre para quem tem o poder. O cargo não é meu. Na verdade, estou na condição de treinador e a gente tem procurado sempre fazer o melhor trabalho possível. Com exceção dessa classificação, os outros objetivos do clube estão todos bem encaminhados. Fecha aspas. De onde? E aí, eu questiono esse final também, Pedro. De onde tá bem encaminhado, cara? Ele tá numa semifinal do estadual, que era, como a gente tratou aqui o tempo todo, obrigação pro América. Obrigação, não era nada menos do que obrigação. A classificação antecipada pra semifinal, né? E aí a gente vai falar também de Série D, que nem começou, então não tá nada encaminhado. Quem encaminhou a Série D até agora foi a CBF, que tá cuidando de fazer a tabela e tudo mais. E o outro objetivo, que é a Copa do Nordeste, ele tomou uma sacolada do Bahia. Ele tomou, em 15 minutos, 4 gols do Bahia. A verdade foi essa, né? E aí, no jogo de ontem, no intervalo também, né, Itamar, de 15, 20 minutos ali, ele tomou 4 gols de um clube que em 2025 tinha feito 3. Então não tem nada encaminhado, não. Tá tudo desencaminhado. O América é um trem descarrilado, pô. Ontem esculhambou tudo. Né? Inclusive de grana, de temporada, de tudo, né? Mas ontem de novo, né? Eu até perguntei, a gente não acompanhou a coletiva antes, né? A gente terminou essa coletiva, mas eu disse assim, quem vai explicar é só o treinador no canto de uma parede, como foi com o Marquinhos Santos? E foi, né? E foi. Foi, Leston no canto da a SAF parede. não fala. Você pode chamar 1000 vezes. Os caras não vêm falar. Até talvez por isso a coletiva tenha sido tão desastrosa. Desastrosa. Porque a resposta dele no vergonha, matar e roubar é uma resposta de quem tá acuado. Totalmente acuado. A resposta que você comentou é absurda, não existe. Essa história está tudo encaminhado, não tem nada encaminhado. E a resposta de dizer que vergonha, cara, você não pode comparar vergonhas. Existem vergonhas que são diferentes. Matar, roubar é crime. É vergonhoso e é um crime. Perder um jogo não é um crime. Aí ele podia dizer isso. Perder o jogo não é um crime, mas eu me sinto envergonhado, sim. Aí tá certo. Não é criminoso, mas é vergonhoso. Não perder o jogo. É como perde o jogo. Uhum. Quando tem aquela pergunta, qual foi a maior vergonha que vai daqui a pouco sair, eu fiz uma análise de pontos. Porque assim, é difícil de você dizer qual é a minha vergonha. Pro torcedor do América, a vergonha é dele quando perde um jogo. Do ABC, a vergonha é dele quando perde um jogo. Só que se você analisar pontos, você consegue entender que tem algumas coisas que em algum ponto é mais vergonhoso para um e em algum ponto é mais vergonhoso para outro. Né? Parece ser uma grande vergonha num ponto para um, parece ser num ponto para outro. Depois, quando for falar disso, eu anotei aqui 1, 2, 3 pontinhos, 4. Rapidinhos, assim, eu digo. As duas são tão vergonhosas quanto. Eu acho que tem. Enfim, tem uma ou outra aí, algum ponto ou outro que eu acho que destaca. Diga. Só rapidinho, e esse outro trecho que ele fala, né? Quando é perguntado sobre a permanência, ele fala: tem que perguntar isso pra diretoria, não sou eu quem defino. Pelo que a gente tem de informação, quem pediu foi ele pra sair. Pois é.
E aí é absurdo em duas frentes. É absurdo porque ele deu essa resposta, falou que não dependia dele, e agora depende, né? Antes de terminar a viagem de volta, inclusive, ele já entregou tudo, falou que não quer mais, né? E é absurdo também porque a direção da SAF não tomou uma atitude em relação a isso. Nem disse nada, né? Não tem nota oficial até agora, não tem posicionamento do clube, não tem absolutamente nada. Depois da queda, o Marquinhos Santos passou 15 dias, lembra? 15 dias Sem ou mais. falar nada. Sem falar nada. A SAF tem que ser criticada nesse sentido também. Talvez né? o Leston tenha sentido vergonha da resposta que ele deu, né? Pode ser. O Arboés, eu vejo muita gente cobrando o treinador do América, cobrando e tudo mais, mas a diretoria do América tem que ser cobrada também, mais uma vez, hein? Mais um vexame que o América passa, desde que virou SAF. Porra, legal, foi bicampeão e tal, mas ano passado saiu pro Retrô. Né, saiu agora para o União, entre outras palhaçadas aí que a gente viu, né? O Iguatu era quase SAF ali já, né? Era pré-SAF, né? Mas estava no processo. Enfim, essa cultura de cobrar só o treinador, né, Arbois? A gente cobra aqui, mas tem que cobrar a diretoria também, né? Cara, eu fiz uma opinião aí bem assintosa nos últimos dias nas redes sociais em relação ao trabalho da diretoria do ABC, né? A gente, claro, vai falar mais do América aqui, mas até para fazer um comparativo, ontem chegou um ouvinte me cobrando. Agora você vai falar de imediatismo e demissão do Leston Júnior também, não sei o quê, porque eu falei disso na demissão do Ney Franco, que é uma cobrança que a gente faz de diretoria, que sempre acontece aqui. A diretoria acaba fazendo um trabalho mal executado, um processo de trabalho mal executado. E aí, na primeira oportunidade em que a resposta pronta para o torcedor é demitir um treinador de futebol. Mas sempre que eu vou avaliar, eu tento não olhar muito para o resultado. Claro, quando você tem uma atuação vexatória do time, um desastre histórico, uma mancha na história do futebol da equipe, você precisa olhar sim para o resultado, mas eu tento não olhar só para esse resultado, eu tento olhar para o todo. Quando a gente olha para o todo do trabalho do ABC, na minha opinião, você vê algo a mais para se elogiar, até considerando o contexto de trabalho do Ney Franco, que pegou menos pré-temporada, chegou a fazer um trabalho aí só com 14 jogadores disponíveis e ainda assim tem responsabilidade no que aconteceu. E claro, é justo que se balance no carro. Eu não teria demitido o Ney Franco e nem sou o tipo de cara que vai chegar aqui e dizer, não, acho que o treinador tem que ser demitido porque não sei o quê. Até porque, cara, é uma pessoa que está trabalhando tal qual a gente está trabalhando aqui. E aí eu não tomo essa posição. Mas é mais compreensível a gente olhar para o todo do América e entender que até algumas partidas que o América ganha, que o América pontua, o América não joga bem. Não joga bem, tipo assim, não, tudo bem, início de temporada, o time vai fazer mais gol de cruzamento e tudo mais. E aí, beleza, mostra mais repertório para jogar de outras formas, sem ser só no cruzamento, sem ser só na bola parada, sem ser só no jogo aéreo. Beleza, mostra. Mas efetivamente jogar bem, o América, que teve mais tempo de pré-temporada, que montou um elenco interessante, o elenco do América é interessante a nível de profundidade. Se você não tem o Thiaguinho e o Ítalo, de repente você tem o Henrique no jogo, você tem o Herbert, que não é mau jogador, por exemplo, você tem 3 centroavantes que podem começar o jogo com características diferentes, ou seja, o América tem profundidade de elenco, machuca o Jansen e tem o Lucas para entrar de zagueiro. O Lucas, que para mim não foi um dos culpados do que aconteceu ontem, claro, responsabilidade dividida, mas no geral, para mim, ele só foi falho de um gol. O cara ainda fez gol, como disse o Pedro, né? E aí você vai avaliar de forma geral, olhando para o trabalho do treinador, o Leston Júnior e o Ney Franco, eles compartilham de, às vezes, tomar decisões erradas, como qualquer um pode tomar no meio do jogo. Mas ontem, o Leston Júnior fez várias mudanças que eu via com o Itamar ali e também com o Pedro no meio do jogo. Cara, não tinha sentido em fazer algumas mudanças. Por exemplo, dormiu com o Henrique no banco. Henrique, o tipo de jogador, claro... Fogueira. Fogueira é você botar ele para jogar defendendo contra o Bahia 90 minutos. Você colocar ele para tentar decidir um jogo é uma fogueira positiva para o atleta. Falhou, beleza, passou, eliminou, tudo bem. Agora vamos lá. As 3 mudanças ele vai, coloca o Antônio Vieira, tira o Thiaguinho, que era um dos poucos jogadores que estava tentando alguma coisa. Há uma incoerência, como o Pedro disse, a gente conversando, voltando para casa. E ele usar o Ítalo de um lado, do lado que não era o melhor, podendo ter botado o Henrique ou o Luiz, deixa o começo na ponta direita, o Thiaguinho na esquerda, o próprio Ítalo começa na esquerda, enfim. São várias incoerências que vão somando. Ele falou depois da vitória contra o Confiança ele mesmo disse, que o Ítalo não se dá bem do lado direito. Rendia melhor no outro. Aí ele entra com o Ítalo espetado do lado direito, o Thiaguinho no lado esquerdo. Aí quando o Ítalo já tá cansado, ele bota o Ítalo pro lado esquerdo e tira o Thiaguinho. Já não vai render mais e o outro que tava rendendo foi embora, tá louco? Fica Deixa eu só dizer uma coisa sobre SAF, que ontem
Ontem eu ouvi uma discussão, né, e já existe isso também nas redes, muito, de torcedores. O cara disse o seguinte: se era pra ficar como tava, é melhor os abnegados fazendo o time, era muito melhor. Gente, não é melhor. O problema não é ser SAF, é que SAF você cria. O problema são os modelos de SAF. Qual o modelo que você escolhe? O problema é qual o gestor da SAF que toma conta. Então, o problema não é ser SAF, é como a SAF está sendo gerida. Entendeu? O problema é a SAF e não ser SAF. Né? Às vezes tem SAF e tem sofre. Né? É o que está rolando. Está sofrendo. Por quê? Por falta de experiência dos gestores, por